Olá, eu sou Marco Oliveira. Hoje são 30 de setembro de 2018 e o vídeo é o de número 467 e o tema é autocrítica do projetor ou projetora. Autocrítica, como todos sabemos, por demais essencial no trabalho autoinvestigativo de cada um de nós. Sem autocrítica, nós não temos como evoluir nossos trabalhos, nossas metas e na nossa autorreeducação. Vamos ver o que nós temos aqui no livro Projeciologia, do professor Valdo Vieira, primeira edição de 1986. Definição é crítica feita por alguém a si mesmo. Olha, tá vendo? Ou a seus próprios atos e manifestações. Sinonímia é autoanálise, autoavaliação, autoconfrontação, autodetecção de mentiras, desconfiômetro, juízo autocrítico, julgamento autoconfrontativo. A experiência projetiva não é assunto fácil para se expor num relato minucioso. Antes de tudo, nossos desejos e paixões, conscientes e inconscientes, imiscuem-se muito depressa na observação, seleção e classificação dos eventos extrafísicos, vivenciados ou presenciados. Se não mantivermos permanente atitude de imparcialidade e objetividade científica, vemos apenas o que queremos ver, fechando os olhos ao que não queremos perceber. O projetor há de se observar e interpretar os eventos extrafísicos sem levar em conta os seus próprios interesses e desejos. Tanto quanto possível, precisa libertar-se de todos os preconceitos científicos, religiosos e de classe. O experimentador projetivo não precisa e nem deve apelar para uma remodelação do seu sonho comum, destinada a apresentá-lo sob a forma de história relativamente coerente e compreensível, a fim de passá-lo por projeção consciente, assim como é produzida a elaboração secundária pelo paciente psicanalítico. Desculpe. Neste caso, a pessoa tira ao sonho a sua aparência de absurdo e de incoerência, tapa-lhe os buracos, efetua a remodelação parcial ou total de seus elementos, realizando uma escolha entre eles e fazendo-lhe acréscimos. Também nenhum projetor consciente precisa apelar, como inúmeros grupos de natureza filosófica, política, religiosa ou social o fazem, para a teoria do silêncio, como se existisse uma conspiração urdida por autoridades, governo, grupos, opositores, indivíduos poderosos ou pela força do poder econômico, para assegurar o fato de que os seus pontos de vista sobre a projeciologia não são ouvidos
e a vitória triunfal final definitiva das suas ideias, apreendidas através e nas experiências das projeções conscientes, vem sendo adiada. Não se pode esquecer, como exemplo, que há a semelhança da teoria da conspiração. Os religiosos profissionais inventaram o diabo há muitos séculos para explicar as falhas humanas do cristianismo na qualidade de movimento mundial. Outra tendência enfermiça da natureza humana é o exagero ou a precipitação na análise de um fato, quando alguém parte da ideia errônea de que, se isso não é verdade, deveria ser, evitando considerar outras abordagens e ignorando toda evidência contrária à sua própria posição, antecipadamente estabelecida quanto ao assunto. O exagero às vezes faz a pessoa apelar quando numa encruzilhada intelectual ou num dilema interpretativo para a mudança da história, ou mesmo para a aplicação à força de uma teoria no assunto analisado, através de numerosos apertões, empurrões, puxões e torções, a fim de que a narrativa se enquadre melhor ou dê a impressão de se encaixar perfeitamente aos fatos sob a análise. A projeção consciente constitui fato autêntico por si mesma. Dispensa chegas psicológicos de toda espécie e não precisa de quaisquer tipos de apelos para se firmar como fenômeno autêntico perante quem quer que seja. O fato natural da projeção consciente é autossuficiente, fala por si e por si mesmo se defende. Depois dessas considerações, vale enfatizar que em qualquer experimento científico, parapsicológico, notadamente no que diz respeito às experiências individuais com as projeções conscientes, o praticante deve proceder a rigoroso exame extrafísico autocrítico depois do despertamento físico. Neste exame minucioso, precisa analisar se as vivências extrafísicas não foram alucinação, coincidência, devaneio, engano, exagero, hipnagogia, hipnopompia, memória distorcida, pesadelo, sonho, ou a possível combinação destas e outras explicações. Projeciocrítica. A existência desta projeciocrítica ou autoanálise psicológica rigorosa é enumerada aqui em 10 itens para quem deseja evoluir com as projeções e alcançar maior maturidade extrafísica. Destaca-se antes qualquer outras considerações práticas, a fim de frisar a sua importância e, acima de tudo, ajudar ao aspirante à projeção consciente marcante. 1. Projeção. Somente proceda ao confronto das próprias experiências com os dados deste livro quando plenamente convencido de que vivenciou projeção consciente e não outros estados alterados de consciência, nem muito menos reminiscências de filmes, programas de televisão, romances, leituras, entusiasmos ou vaidades pueris. 2. Incoerências. Pesquisa as causas e correlações de todos os anacronismos, incongruências, incoerências, inconsequências e inconsistências das percepções extrafísicas durante os experimentos projetivos. 3. Distorções.
Não sonegue informações sobre algum pretexto. Não escreva seus relatos sob pressão, nem distorça deliberadamente a versão dos acontecimentos, buscando evitar dificuldades na citação de seus experimentos projetivos. 4. Exclusões. Seja autêntico, sempre fiel aos fatos, afastando toda a propensão de salientar certas abordagens, com a exclusão de outras, ou analisar as projeções conscientes. 5. Franqueza. Use da franqueza em abordagens sensatas e racionais no registro de suas vivências extrafísicas. 6. Imaginação. Elimine os acréscimos forjados pela imaginação ou da imagística nas mínimas interpretações das ocorrências parapsíquicas. 7. Preconceitos. Afaste os preconceitos possíveis, os tabus da civilização e os dogmas de todo gênero ao estudar as experiências projetivas. 8. Dúvida. Abstenha-se de forçar a transformação da dúvida em certeza, no enfoque natural dos fenômenos projetivos. 9. Destemor. Desreprima-se e se exponha sem reservas, realisticamente, sem medo de complicações, mal-entendidos ou ameaças no que diz respeito às suas projeções conscientes. 10. Confissão. Confesse ignorância, sempre que necessário, ante quaisquer assuntos sob análise. Por outro lado, você, na qualidade de praticante interessado, deve se conscientizar de que esta autocrítica não pode ser confundida nem interpretada exageradamente, até o ponto de uma autocensura castradora ou esterilizadora, que indique tendenciosidade incorporada em suas abordagens, expressando opiniões censuradas por mitos, influências espúrias, coação subconsciente na análise dos fatos, ou desvios das formas do procedimento científico. Sou pessoalmente contra todos os cultos estagnadores ou excessivos. Por isso sou contra a progestiolatria. O projetor que deseja evoluir não pode abdicar da sua razão, do seu discernimento, do seu bom senso, do seu permanente estado de autocrítica, da sua franqueza, a começar para consigo mesmo, reconhecendo o papel exato da projeção consciente no desenvolvimento do homem, contudo sem exageros. A propósito, nos planos e ambientes extrafísicos, nada havia através das projeções conscientes que viesse comprovar estas 4 teorias. 1. Metempsicose. Metempsicose ou a doutrina de uma consciência humana reencarnar no corpo de animal inferior. 2. Gêmeas. Almas gêmeas ou a exposição de 2 consciências extremamente afins, que evoluíssem interdependente uma da outra. 3. Fusão. Fusão consciencial, merging, ou a hipótese de 2 ou 3 consciências se fundirem, formando uma outra mais evoluída. 4. Elementais. Seres chamados elementais, ou a criação à parte, com evolução paralela de princípios espirituais diferentes, da personalidade que culmina por constituir a consciência humana. Então aí está o estudo e pesquisa do professor Valdo Vieira no seu livro Projeciologia. Aguardo as suas indagações, seus comentários. Inscreva-se no meu canal no YouTube.
Muito obrigado e até o próximo vídeo.